Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o nosso capítulo sobre luz? Bem, vamos aqui a esse material super interessante, tá? Onde nós temos aqui nosso globo ocular. Além de constatar que a visão é o sentido que nos permite observar pessoas, objetos, paisagens, bem como ler e nos comunicar, vamos procurar entender como e por que enxergamos. Um tópico muito interessante a gente compreender como e por que nós enxergamos, ok? Vamos lá. Durante muito tempo se pensou que apenas os olhos eram suficientes para enxergar. Porém, há centenas de anos sabemos que além dos olhos também é preciso de luz. Então, nós temos aqui alguns comprimentos de onda, né? Comprimentos de onda. Então, a gente estudou anteriormente as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio-gama. Então, tem todo esse espectro aqui de ondas, né? As ondas eletromagnéticas. E aqui, ó, no meio nós temos a luz visível, que elas vão variar aqui do comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros. Então, varia aqui, né, da violeta até a vermelha na sua intensidade. Então, são as luzes que nós conseguimos perceber. São perceptíveis aos nossos olhos. A luz constitui uma fonte de energia que se propaga em forma de ondas eletromagnéticas que são sensíveis ao olho humano. Então, a gente vai começar a perceber esse processo. A luz visível corresponde à faixa de espectro eletromagnético cujos comprimentos de onda nos olhos são percebidos pelos olhos na pupila são capazes de sensibilizar o olho humano. Cada frequência de onda equivale à sensação de uma cor e variam, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, do violeta, como é que vai variar? Ela vai variar, como eu falei ainda há pouco, naquele diagrama, do violeta, que são ondas de maior frequência, ao vermelho, ondas de menor frequência. Ok? Então, a gente consegue, nossos olhos, nossa visão é sensível a essas ondas, do violeta ao vermelho. Ok? Como eu havia falado. O Sol transmite luz e calor, e graças à rotação da Terra, faz com que um lado da Terra esteja sempre iluminado. Então, a Terra vai girando, né, se vira para o Sol, um dos lados fica iluminado e no outro fica escuro. E quando a gente tem essa questão da noite que chega, do escuro, nós costumamos usar outras fontes de luz, como velas, lâmpadas, lanternas, faróis de carro e etc. Então, será que só enxergamos corpos e objetos que são fontes de luz? Será que isso acontece? Não. É possível também ver objetos e corpos que não emitem luz. Isso vai acontecer porque eles refletem os raios de luz que são incididos sobre eles. E aí os nossos olhos conseguem captar essa reflexão da luz. A Lua é um exemplo de corpo iluminado e que não poderia ser visto caso os raios solares que incidem sobre ela não sofressem reflexão. Uma das propriedades da luz é o fato dela se propagar em linha reta, sempre que em meio homogêneo. Então, veja aqui, a gente tem um refletor, uma pessoa, que nós vamos perceber a pessoa aqui, no caso, sendo classificada como um obstáculo para a luz, um obstáculo opaco. Então, se é opaco, bloqueia a luz. Então, ao passar aqui, ó, essa condição vai formar o que nós chamamos de sombra. Se os raios luminosos se propagassem e se espalhassem em todas as direções, não haveria sombras. Ok? Sombra, aqui vamos conceituar, é uma área escura formada quando um objeto bloqueia uma fonte de luz. Acho que vocês já estão bem acostumados com esse tipo de questão, né? A sombra.
Até é bem interessante quando a gente liga uma lanterna, uma vela e coloca as mãos e fica fazendo gestos para imitar bichos e formas diferentes. Por que a gente consegue fazer isso? Justamente porque somos um obstáculo opaco que vai bloquear a passagem da luz, formando o que nós chamamos de sombra. A propagação em linha reta da luz está relacionada a outras propriedades dos raios luminosos, como veremos a seguir. Então, a gente tem aqui um exemplo onde ocorre reflexão e onde ocorre refração. Então, quando nós temos um raio incidido sobre uma superfície plana e polida, como por exemplo um espelho, ele é refletido com o mesmo ângulo em que foi incidido, em que ocorreu ali a incidência dele sobre o plano. Então, digamos que a gente tem esse ângulo aqui. Então, se você vem, vamos imaginar que ele está com uma lanterninha, a gente vai incidir um raio nesse sentido. Então, ele faz a mesma angulação refletindo, certo? Ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Então, ele, mesma forma como ele é incidido, ele é refletido, ok? No caso de um raio de luz que sofre refração, um raio de luz refratado, o que vai ocorrer? Ele passa pelo meio, certo? Então, vamos aqui o exemplo na água. Então, ele passa aqui. Aí, ocorre o quê? Quando ele passa, há uma variação na sua velocidade. Então, ele vem numa velocidade e quando chega aqui, há uma variação, ele diminui. E aí também ocorre o que nós chamamos de refração. Muda a direção do raio de propagação, certo? Então, ele vem no ar e quando ele passa para a água, ocorre uma mudança de direção e de velocidade. É isso que nós chamamos de raio de luz refratado. A refração dos raios gerada por lentes, por exemplo, nos permite ampliar a imagem de objetos. Então, uma lupa é o que vai ocorrer. A luz está sendo incidida, eles estão refletindo e está ocorrendo a refração na lupa. Isso faz com que ocorra o aumento da imagem. Muito legal isso, hein? Bem, e cada uma dessas ondas que compõem a luz sofre um desvio diferente de sua trajetória. Então, se a gente for usar aqui a questão do prisma, né, ó, vai vir a luz. E aí, quando ocorre a refração, ele vai abrir um leque de cores. O disco de Newton é um dos experimentos realizados por ele, e a gente coloca todas as cores aqui, e ao girar, ele vai produzir a luz branca. Uma ótima proposta, pessoal, de experimento para vocês. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam, né? Cortem um círculo, certo? Justamente desse jeitinho que está sendo mostrado aqui. Vocês vão cortar um círculo, vão pintar, certo? Essas cores num disco, como fosse um disco, com um buraquinho no meio, onde você vai encaixar o seu lápis. E você vai girar de forma bem rápida, para ver o efeito justamente da mistura de cor que vai evidenciar a luz branca. A gente tem aqui uma demonstração, mas se você fizer isso bem direitinho em casa, você vai perceber que realmente ocorre. Vamos só realmente compreender. Então, a luz branca, ela, ao se ocorrer a refração, ela abre um leque de cores, certo? A superfície plana e polida. Isaac Newton observou bem direitinho isso aí. E o disco de Newton que ele produziu, ele nos dá realmente a ideia dessa luz branca. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quero que vocês façam. Então, vocês vão pegar um discozinho, cortar, colocar aqui um lápis, certo? Acoplado, depois de pintar, e vão girar. Ao girar, vocês vão perceber essa evidência da luz branca, quando as luzes se misturam. Ok? Combinado? Essa é a proposta de atividade. Mas vamos dar continuidade aqui. Numa folha de papel preta, por exemplo,
possui essa cor porque ela é capaz de refletir a maior parte dos comprimentos de onda da luz branca captados pelo olho, certo? No caso de cores, a gente vê assim, como é que a gente consegue ver o arco-íris, certo? Por que isso acontece? Porque as nuvens, elas têm aparência branca. Quando as gotículas de água espalham todos os comprimentos de onda de luz visível em todas as direções que são captadas pelo olho, o olho capta vários comprimentos dessas ondas, que faz com que a gente observe apenas a luz branca. Então, o Sol, quando ele incide o raio, as gotículas de água lá que formam as nuvens, elas vão refletindo, uma para outra, espalha a luz por todo o lado, por toda a direção, e aí a gente consegue observar apenas os comprimentos de onda, no caso, evidenciando a luz branca. Bem, os cones, na nossa visão, na nossa retina, existem os cones, que são células localizadas nesse local do olho, sensíveis aos comprimentos de onda das cores primárias, vermelha, azul e verde. Assim, as demais cores são percebidas quando mais de um tipo de cone é estimulado, certo? Então, a gente tem esses 3 cones na nossa visão e quando eles são estimulados, a gente consegue perceber as outras cores. Então, por exemplo, aqui, a luz amarela estimula tanto os cones mais sensíveis ao verde quanto aos cones mais sensíveis ao amarelo, tá vendo, ó? A gente vê aqui, ó, a luz, ó. Quando eles se unem aqui, a gente vê o tom amarelo. A luz amarela vai estimular esses cones. E o cérebro interpreta esse estímulo como a cor amarela. Então, para que a gente tenha uma visão correta, a gente precisa ter esses 3 cones de forma a serem estimulados pelo cérebro de forma correta. Quando isso não ocorre, a gente tem o que nós chamamos de problema de daltonismo, certo? Onde a pessoa que tem o daltonismo, ela não consegue perceber algumas cores, uma vez que há um problema aí nessa questão, uma deficiência nessa questão dos cones da sua visão, certo? Essas células. Depois do que vimos, será que você sabe por que o céu muda de cor ao longo do dia? Olha bem esse vídeo aqui, mostrando pra gente a mudança de cor, né? Então, amanhece e vai passando ao longo do dia e a gente vai observando algumas mudanças de cores no céu. Será que você sabe por que o céu muda de cor ao longo do dia? Procure explorar os seus conhecimentos sobre visão e mudança de cores e me responda essa questão lá na atividade, ok? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!